Roda de Conversa. Antes de iniciar nossa conversa aqui, nossa entrevista com o Padilha, quero fazer uma breve apresentação, né, mas bem breve mesmo, porque o Padilha tem uma larga trajetória profissional, uma contribuição aqui nos processos de Foz do Iguaçu, mas eu resumi um pouquinho aqui e vou apresentá-lo a vocês. O Padilha é graduado em Administração de Empresas pela UniOeste, aqui em Foz do Iguaçu, tem mestrado em Economia e Ciência Política e doutorando em Administração de Negócios. As suas atividades ligadas ao SEBRAE começaram em 99 em programas de desenvolvimento territorial, consultoria empresarial. Atualmente é professor, desenvolvendo atividades focadas principalmente em desenvolvimento territorial e captação de recursos. É especialista em políticas públicas e trabalha para acabar, mas na verdade diminuir a burocratização em várias áreas da iniciativa privada e órgãos públicos, todos ligados no incentivo ao desenvolvimento de negócios. É isso, Padilha? É isso aí. É um resumo, né, do que a gente faz, mas muito mais do que o que está no currículo é a nossa condição, o nosso dia a dia de poder contribuir diretamente com as empresas, seja ela desde o contato que tem conosco diretamente no SEBRAE, ou das ações que o SEBRAE faz juntamente com parceiros, né, principalmente no caso aqui de hoje, do foco da nossa conversa, nas parcerias que acontecem com a Prefeitura Municipal. Justamente. Então, nós vamos falar sobre o Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. É um nome pomposo, né, mais conhecido como CGDM. Então, antes de mais nada, eu queria que você apresentasse o CGDM aos nossos ouvintes aqui da Rádio RCI, do programa Inova Cities. Muito bem. É um nome, de certa forma, né, um pouco diferente. Carinhosamente, nós chamamos de CGDM, mas ele é um comitê que está focado em promover o desenvolvimento do município. Em alguns lugares, até mesmo, alguns chamavam de conselho ligado à lei geral, ou enfim, podem ter vários outros nomes, né? Câmara de Desenvolvimento, e o nome oficialmente que é adotado em Foz do Iguaçu é Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. Esse comitê, ele existe inicialmente por uma força de legislação. Então existe uma legislação federal que foi criado a partir aí do Estatuto da Micro e Pequena Empresa, que é um conjunto, né, de legislações, tendo como base principalmente a Lei 123, que diz que municípios precisam dar o tratamento diferenciado, favorecido para os pequenos negócios. Ou seja, tem que criar uma condição para que os pequenos negócios eles possam, de fato, ter uma longevidade maior, ter lucro, tem que funcionar, né? E para isso, para poder colocar esse conjunto de legislações em práticas, a legislação, então, ela diz que tem que criar um comitê que vai ser o responsável por isso. E no nosso município de Foz do Iguaçu, foi criado através da Lei 229 de 2014, foi criado esse comitê, que é onde institui exatamente o que é esse comitê, como é a composição dele, como ele deve funcionar e assim por diante. Mas a principal razão dele existir é justamente dele provocar, promover, sugerir políticas de desenvolvimento adequada aos pequenos negócios, né? Então é por isso que existe esse comitê em Foz do Iguaçu. Padilha, tu falou em instituições, né, que integram o CGDM, né, o comitê. Imagino que devam ser muitas, mas você pode citar de quais setores e de repente citar algumas que estão atuando dentro do CGDM? Nós temos aproximadamente 33 instituições que fazem parte do CGDM. A lista é grande. É uma lista grande, mas como todo o conselho, né, comitês, tem muita gente que quer muitas vezes participar, mas não dá conta de tudo. Então, essas 30 e poucas instituições, elas têm uma composição tendo aí titular e também suplente, e ela é composta pela iniciativa privada e também pelo poder público. Então nós temos aí, por exemplo, Corpo de Bombeiros, nós temos a própria Associação Comercial, que faz parte, né, do CGDM, Banco do Brasil, Câmara de Vereadores, instituições de ensino superior, são várias delas que fazem parte, né, também o Conselho Municipal do Meio Ambiente, CRC,
o próprio PTI, Garante Oeste, Observatório Social, diversas secretarias da prefeitura, o próprio Sebrae, é claro, mas temos Sindicato dos Contadores, enfim, temos uma lista grande de instituições que participam, né, que fazem parte desse comitê e que ele tem uma composição numa tentativa de dar um equilíbrio entre a iniciativa privada e o próprio poder público, já que quem está na iniciativa privada consegue ter um olhar de quais são as principais dores que existem na sociedade empresarial, e o poder público também, porque ele tem a responsabilidade, né, tem a sua atribuição legal de dar condição de que os negócios funcionem, a condição legal. Então é aí que entra toda uma questão de equilíbrio da participação para que a gente possa ter uma visão mais ampla possível, né, nas discussões e tomadas de decisões que são realizadas nesse comitê gestor. Ele tem 34 instituições, isso confere? São 33 ou 34, seria em torno de 17, mais ou menos, da iniciativa privada e... Aproximadamente, ele é bastante equilibrado, né? Como eu comentei, existe essa composição, mas na primeira legislação que foi criada, precisou haver a nominação de quais seriam os participantes deste comitê. Isso é feito através de um decreto dado pelo prefeito municipal. Como a gente sabe que existe muita rotatividade entre as pessoas que participam, não somente dos comitês, mas das próprias instituições, nós estamos passando por um momento de adequação disso, onde essa nomeação vai ser a nomeação da instituição. Sim. E a instituição depois apresenta quem é a pessoa que vai participar diretamente. Então, nesse momento, está tendo este ajuste, e é onde também está tendo aí a inclusão de novas instituições. Então, existem algumas instituições que fizeram a solicitação de participação, né? E vai haver agora essa renovação. Nos próximos dias nós vamos ter um decreto do Executivo Municipal definindo quais são essas novas instituições e, por consequência disso, claro, novos participantes. Certo. Então, tu apresentou o Comitê Gestor, o CGDM, apresentou seus objetivos macros, mas vamos agora falar das ações que estão no dia a dia, que estão na pauta do dia a dia. Antes de iniciar... que você conte um pouco dessas ações na prática, eu queria saber como é que funciona a questão da periodicidade, da regularidade dos encontros, né? São encontros quinzenais, são encontros... Qual que é a frequência desses encontros? Os encontros, né, acontecem uma vez por mês, geralmente é a primeira sexta-feira de cada mês. Então, com isso, a gente consegue ter um calendário pré-estabelecido, que fica mais fácil os participantes se organizarem para isso, né? E esta é a agenda, poderíamos dizer, principal, que é do comitê gestor. Mas o comitê gestor, ele não trabalha sozinho. Ele também tem várias câmaras técnicas que atuam. E essas câmaras técnicas podem ter organizações diferentes. Aí sim, podem ter encontros mais frequentes ou mais espaçados, dependendo qual é o foco, o objetivo, o trabalho que está sendo realizado por cada grupo em cada momento. Ou seja, ele não trabalha só nessa sexta-feira específica, né? Não somente. Não. Muito pelo contrário, imagino eu. Porque se tem grupo de trabalho, o grupo de trabalho leva o trabalho para casa ou para suas instituições e acaba desenvolvendo. Conta para a gente um desses trabalhos, o que está mais evidente hoje, o que está mais consumindo tempo e também apresentando os resultados. Claro. Essa forma de se organizar, né, e o tempo que leva depende muito da pauta do momento. Então, se nós analisarmos, por exemplo, há 8 meses atrás, o grupo que trata da simplificação e desburocratização, eles estiveram reunidos praticamente todos os dias da semana durante 2 meses. Todos os dias da semana. Ou seja, precisou naquele momento, né, ter um empenho muito grande, porque nós estávamos falando de uma mudança de legislação muito grande que iria acontecer de simplificação e desburocratização em Foz do Iguaçu. Enquanto nós temos outros grupos, por exemplo, que se reúnem uma vez por mês, né, e com uma vez por mês somente eles conseguem fazer atender o propósito, né, desse grupo especificamente. Então isso é um pouco, podemos até dizer que tem alguns grupos que existe uma certa sazonalidade na demanda das ações, dentro das atividades que eles precisam de fato exercer. Tem um fator que é bem interessante também a gente mencionar, que é a forma de organização para a participação das pessoas não se limita ao comitê gestor.
Então, existe um comitê gestor que é nomeado, existe legislação específica para isso, mas quando os grupos de trabalhos vão se reunir, pode haver a participação de outros membros, de outros convidados que têm interesse no tema que está sendo discutido naquele momento e que não necessariamente fazem parte do comitê gestor. Ou seja, se a gente for somar todos os participantes dos grupos de trabalho e mais do comitê gestor, nós vamos ter um número muito maior, muito mais elevado, né, do que a quantidade que nós citamos anteriormente. Então, por exemplo, para ficar mais claro, existem algumas instituições ligadas ao crédito que fazem parte do comitê gestor. E existe um grupo de trabalho focado em acesso ao crédito. Então, quando esse grupo está reunido e precisa discutir, por exemplo, novas possibilidades de crédito, juros diferenciados, formas de aval para o empreendedor, esse grupo se reúne e pode convidar pessoas que têm interesse nesse tema, instituições que têm interesse nesse tema, pontualmente para resolver determinada questão. Muito bacana. Imagino que as cooperativas de crédito estejam envolvidas, entre outras instituições financeiras, e é bacana ter esse diálogo justamente para alinhar, como você falou, uma política, né? Uma política pública que envolva o desenvolvimento, nesse caso, a partir do acesso ao crédito. Mas também, você citou, Padilha, a questão da desburocratização. Eu até lembro que na sua primeira vinda para cá, 2 meses atrás, se não estou enganado, foi no dia 12 de agosto, a gente falou sobre o GT de desburocratização e falou, ao final daquela conversa, sobre o resgate empresarial. Então, naquela oportunidade, não deu tempo de a gente aprofundar esse trabalho do resgate empresarial, do GT de resgate empresarial. Você pode contar para a gente, retomar esse assunto, apresentar, e quais são os avanços que estão tendo nessa área? Claro, até para falar do resgate, é importante dizer que o resgate é uma ação definida, né, pelo comitê gestor, num conjunto de 20 grandes programas estruturantes para serem implantados em Foz do Iguaçu. Então, se nós formos analisar, existe muita ação que já está acontecendo e outras que estão planejadas para acontecer. O comitê gestor definiu isso no final do ano passado, tendo esta organização dessas ações, dessas atividades. Se eu não me engano, foi em outubro do ano passado. Foi criado um decreto municipal para isso também, para fazer com que essas ações pudessem acontecer. E uma dessas ações é um programa chamado Resgate Empresarial. Esse programa, ele é inovador, né? Então a gente não existe uma base de comparação de outros lugares que possa ter sido realizado. É um programa piloto, de fato, em Foz do Iguaçu. Existem muitos municípios que já vieram aqui para conhecer o que está sendo planejado e como que ele vai funcionar, porque de fato ele apresenta um grande interesse tanto pela sociedade empresarial como pelas próprias prefeituras municipais. Em sua essência, o próprio nome tenta traduzir isso, mas ele tem um foco justamente de olhar para aquelas empresas que já tiveram uma formalização, passaram, por exemplo, pela Receita Federal, então já existe um CNPJ, mas não necessariamente ele está regular na prefeitura. E o foco desse trabalho do resgate, ele não está com o viés de regularizar ele na prefeitura, ou seja, não é necessariamente só trabalhar fazer com que esses empreendedores tenham um alvará, mas sim levar todo o apoio necessário para que esses empreendedores eles possam ser mais competitivos, possam ter um melhor acesso ao mercado, possam, quem sabe, resolver alguns problemas que eles possam ter de crédito, ter um melhor acesso a ações de inovação e tecnologia. Enfim, existe um grande conjunto de soluções empresariais que são disponibilizadas para esses empreendedores, para que a empresa deles possa funcionar de fato. É isso que está na essência do programa. É claro que, inclusive, para isso eles vão precisar estar regulares. Então, a fotografia inicial que nós tiramos no município de Foz do Iguaçu demonstra que existe uma quantidade de empresas existentes que têm CNPJ numa mesma proporção daquelas que também têm um CNPJ e têm o seu alvará regular com a prefeitura. Então, há uma quantidade muito grande de empresas que precisam de uma atenção especial para fazê-las com que elas possam atuar de maneira legal, regular, tendo a possibilidade aí de aumentar o seu faturamento, de ser empresas de fato saudáveis, rentáveis e fazer com que o fluxo da economia no nosso município possa funcionar de uma maneira melhor.
Nós estamos falando de quantas empresas nesse universo de regulares e desses potenciais que podem se enquadrar dentro desse perfil do resgate empresarial? Na primeira análise que nós fizemos, a leitura é que de 15 mil empresas que hoje existem regulares, né, para a prefeitura municipal, e há um outro número entre 15 e 17 mil que não estão regulares, né? E eu não estou falando aqui de empresas informais, né? Empresas informais ainda é uma outra quantidade que pode se confundir nesse número, e independente disso, né, Alexandre e ouvintes, nós estamos falando de um número muito significativo. Mesmo que não seja um número de 15, 17, ou 10 mil, ou 5 mil, ou 3 mil, é um número muito grande. Isso, para nós, na nossa leitura, não é um número frio relacionado à quantidade de empresas. Nós estamos analisando que são 3 mil, 5 mil famílias, que tem mais, quem sabe, um funcionário aí, que são mais 3 mil, 5 mil funcionários, famílias de funcionários, né? Então, nós estamos falando de ter, de fato, uma inclusão econômica e social, e não simplesmente pensar em trazer para formalidade ou ter um apoio para aumentar o número de empresas em Foz do Iguaçu. Muito mais do que isso, nós queremos que a economia possa melhorar, né, e a qualidade de vida da população, da nossa sociedade, possa ser melhor a partir da contribuição, né, dessas outras empresas que podem estar atuando de uma maneira melhor e legal. Você tocou num aspecto bem interessante, e esse programa, eu acho que ele vem para preencher digamos, um espaço que numa primeira análise superficial, parecia descoberto. Mais ou menos nesse sentido. Tem todo um incentivo para a abertura das empresas, para as pessoas empreenderem, para as pessoas inovarem, mas, sobretudo, empreender. Tem programas para isso, tem crédito para isso, você mesmo citou. E, às vezes, a pessoa, o empresário, quem decidiu empreender, abrir seu negócio, enfrenta muita dificuldade. E, por algum motivo ou outro, acaba desativando, né? E às vezes nem fecha formalmente, né? Fica aquele CNPJ lá, digamos, inativo, mas ele não foi dado baixa porque ele não foi, ele continua existindo, digamos assim. E aí vem esse trabalho que é justamente para identificar isso e propor soluções, né? Propor estímulos, pelo que eu entendi, de correções, de ajustes, de repente de algum curso. É nesse sentido que o programa vai atuar? Perfeito, até porque as situações, né, que levam essas empresas a estarem nesta condição são inúmeras, são as mais variadas. Então, a gente não tem isso pronto na prateleira, uma única solução que vai resolver. Quais são os principais motivos aí que nós temos? A gente enxerga de tudo, né? Então, tem alguns, por exemplo, que abriram uma determinada empresa e por alguma razão simplesmente deixou esta empresa de lado e abriu uma nova, por exemplo. Então, aquele empreendedor, ele tem uma empresa que ele está atuando, mas aquela empresa de origem dele ficou afastada, ficou de lado. Essa é uma razão simples, por exemplo, para você dar baixa naquela empresa, se é uma empresa que de fato não faz mais sentido, não é mais viável economicamente, né? Então, é um simples caso de você poder dar baixa. Existe uma grande quantidade que passou por situações, por exemplo, que precisa, para conseguir ainda a sua regularização, precisa finalizar uma licença de um PGRS, por exemplo, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é o que faltava para ele. Então, nós temos soluções para isso. Então, a gente consegue contribuir até mesmo financeiramente, né? Então, nós temos um programa dentro do Sebrae chamado Sebrae Tech, que paga uma grande parte do valor que esse empreendedor iria gastar para conseguir esse plano, e esse plano vai servir depois para ele poder encaminhar à Secretaria do Meio Ambiente e dar a condição aí de sequência para poder obter a sua licença ou seu alvará no município. Existem outras situações, de fato, empresas que abriram, encontraram dificuldades, e aí dificuldade de mercado mesmo. Muitas vezes é falta de um estudo, falta de análise de viabilidade. Tem empresas que têm problema com a administração do seu negócio, a gestão de fato do seu negócio, né? Então são ofertados aí soluções pontuais, bem específicas, customizadas. Nós temos um trabalho que nós estamos realizando, que é de busca ativa dessas empresas. Só para vocês terem uma ideia, nesses últimos 45 dias, nós atendemos mais de 700 empresas em Foz do Iguaçu. Então é um número extremamente expressivo. Em 45 dias. Em 45 dias, a nossa intenção é até o final do mês de novembro atender 1.000 empresas. Esse foi o objetivo nosso para esse ano.
E dessas 1.000 empresas, uma grande quantidade delas, que são aqueles casos onde percebe-se que há viabilidade, principalmente o interesse do empreendedor, a gente fazer um trabalho mais próximo de encaminhamento dessas soluções. Essas soluções podem ser de facilitar uma preparação desse empreendedor, são questões mais pessoais, internas dele e da empresa dele, como pode ter outras que dependem, por exemplo, da prefeitura municipal. Nessas questões que estão relacionadas ao que depende da prefeitura municipal, como esse projeto é feito em parceria com a prefeitura, a própria prefeitura está dando prioridade para resolver as suas questões, né, para que esse empreendedor possa, de fato, entrar na vida econômica ativa aí, o mais rápido possível. Então, tem todo um trabalho de acompanhamento, de suporte, de orientação, né? Só para você ter uma ideia, de empresas que foram atendidas diretamente, para se dar um encaminhamento, para se dar uma solução, são mais de 100 em 45 dias. Vamos supor que, né, esquecendo o número de 5.000, 10.000, 15.000, destas 100, que a gente consiga resgatar 10 empresas, 20, 50 empresas. Só aí nós estamos fazendo a diferença na vida de muitas pessoas. E principalmente, né, incentivando ainda mais que funcione melhor o fluxo econômico do nosso município. Com certeza. Nesse sentido, Padilha, o perfil das empresas, são microempreendedores, são MEIs? Qual que é o perfil maior, comum, digamos assim, independentemente do número, mas desse universo todo? Claro que o MEI ele traz uma certa expressividade, né, nessa base, mas ela não é a maior. A maior parte ela é composta por microempresas, são empresas de fato muito pequenas que tiveram aí a sua constituição, mas também encontramos situações de grandes empresas, né? São pouquíssimas, mas também há aí algumas grandes empresas que muitas vezes vieram tentar se instalar no município e ficaram com alguma dificuldade, não conseguiram, e algumas delas deixam em stand-by, né, até conseguir regularizar muitas vezes uma documentação e tal. Existem situações que não há muito como resolver, porque o negócio já começou errado. Então, é importante a gente ter essa clareza também, né? Dentre todas as possibilidades existentes, existem algumas que não vai acontecer milagre, né? Precisa, por exemplo, dando um exemplo aí, o empresário que iniciou a sua atividade num local que é proibido. Ele não pode ter determinada empresa naquele local porque ela gera um passivo ambiental, porque, enfim, né, a própria lei de zoneamento de uso e ocupação do solo não permite. Nesse caso, não tem como infringir as leis do município para permitir que uma empresa possa se instalar. Mas tem aí sim uma orientação que ele possa, por exemplo, se o negócio dele for viável, que ele possa ir para um outro local, que possa participar de uma chamada pública da área industrial, por exemplo, do município, mas são apontados aí algumas alternativas para que ele possa tornar o negócio viável. Falando sobre o CGDM, Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal. O Padilha apresentou, estamos aqui com Marcelo Padilha, consultor do Sebrae, e ele estava falando de uma das ações, de um dos grupos de trabalho, que é sobre o resgate empresarial. Apresentou alguns números aqui para a gente, e é interessante a gente resgatar esse número aqui, 700 empresas com esse perfil atendidas em 45 dias, e uma meta de chegar até 1.000 atendimentos ao fim de novembro. São 1.000 empresários, 1.000 empreendedores que, por algum motivo ou outro, enfrentaram dificuldades e que estão tendo agora consultoria, assessoria, estão tendo a oportunidade de conhecer alguma solução ou não, né, algum parecer, encaminhamento por parte de especialistas da área, né? E o Padilha citou aqui que, inclusive, já tem 100 empresas desse universo de 700 em 45 dias que já tiveram esse contato com alguma solução. E isso é muito bacana porque são negócios sendo reativados, são pessoas retomando a sua capacidade de renda ou gerando, inclusive, renda para os seus funcionários, e isso é muito bacana. E tu estava me citando agora, Padilha, sobre o georreferenciamento desses dados. Que bicho é esse? Como que funciona isso em nossa cidade, tão, ao mesmo tempo, com uma diversidade cultural muito grande, mas também com uma diversidade e desculpe, não digo nem diversidade, mas com particularidades geográficas muito grandes, né? O interessante do programa, né, do resgate empresarial, que ele apresenta é que quem faz a busca ativa somos nós, né? Então o empresário, o empreendedor, ele não vem nos procurar. Diferente, porque nós temos vários outros programas que isso acontece, e então nós tivemos que primeiro identificá-los, saber onde é que eles estão. Para isso nós temos uma parceria com a Receita Federal,
que nos apresenta essas informações. Junto com a prefeitura, a gente consegue fazer o cruzamento dessas informações para identificar onde é que estão essas empresas. E aí nós aplicamos isso, para isso, um sistema onde ele nos gera diversos relatórios, né? Então eu consigo descobrir exatamente quais são as empresas de Foz do Iguaçu de cada setor. Hipoteticamente, eu quero saber o hotel em Foz do Iguaçu que está irregular. A gente consegue saber isso em um clique, né? Eu quero saber bares e restaurantes de Foz do Iguaçu, onde eles estão instalados, estão sem alvará, ou comparando com os que têm alvará, por exemplo. Isso a gente consegue fazer em um clique. Então é muito rápido. Além do que eu tenho uma base que gera relatórios, nós conseguimos ver isso num formato de georreferenciamento. Então eu consigo aplicar direto no mapa de Foz, e fazendo estratificações. Se eu quero saber as empresas que estão ativas ou inativas de um determinado setor, de uma determinada atividade empresarial, em um único bairro, por exemplo. Vamos pegar somente o Morumbi 2, a gente consegue tirar uma radiografia do que acontece lá. Então, com base em todos os registros que existem, né? E isso facilita muito definir estratégias de atendimento. Por isso que em 45 dias fala assim, poxa, mas conseguiu ir atrás de 700 empresas, vai ter 1.000 até o final do ano. 1.000 é a nossa meta, mas a gente quer, se possível, passar desse número. Isso é possível porque a gente consegue uma base de dados que ela é confiável e, principalmente, consegue nos trazer várias funcionalidades. Desde eu definir estratégia de atendimento por bairro, por setor, por atividade, aquelas, por exemplo, que impactam mais significativa no nosso município, já que é um município que tem como característica principal receber visitantes por conta do turismo, por exemplo. Então a gente consegue, a partir disso, definir diversas estratégias com base inteligente para se chegar até cada um desses empreendedores. Padilha, fazendo uma reflexão aqui, um link, vocês também têm lá pelo Sebrae, não sei se o CGDM teria isso, mas eu acho que tem também aqui, oportunidade de compras, né? Eu sei que no Sebrae isso é muito forte, né? As oportunidades de compras públicas, mas não só de compras públicas, de fazer negócios. Ao se deparar com uma realidade como essa, tu citou um exemplo ali do Morumbi, mas tem tantos outros bairros com empresários, com empresas com dificuldades. É também já nessa hora que se apresenta, de repente, a possibilidade de aproximar uma ponta de outra para fazer negócio. Primeiro, para normalizar, né, a situação, mas vislumbrar depois já um passo seguinte de aproximar interesses no sentido de estabelecer negócios? Temos um programa estruturado para isso, né? Isso faz parte de umas ações do nosso comitê gestor também, que é justamente trabalhar as compras públicas e compras governamentais. Mas num primeiro momento são somente com as instituições que utilizam recurso público. Entre as empresas ainda não. Né? Por que ainda não? Porque entre as empresas são rodadas de negócios, de aproximação, que de certa forma já acontece na nossa cidade. Né? Desculpa te interrompendo. Sim. Eu citei compras públicas apenas como um exemplo, mas eu vou dar um mais simples, digamos assim, porque compras públicas exigem um grau de regularidade bem grande, digamos assim. Né, tem que estar com tudo em dia para poder participar. Mas um exemplo mais simples, vamos dizer que um determinado empresa do setor de hortifruti, poderia ter um agricultor formalizado, um pequeno agricultor, que poderia fornecer para um determinado hotel, mas porém não dialogam. E o produto dele é muito bom, o serviço é muito bom. É possível fazer essa aproximação? Isso faz parte do resgate empresarial? Se não faz parte, tranquilo. É possível fazer isso, mas do resgate em si não. Então, como são vários programas, se pensar, são 20 programas, né? Só o resgate ele tem esse foco que é bem específico. Entendi. Buscar essas empresas que hoje estão fora da economia para fazer com que elas possam entrar na economia de uma maneira ativa e funcionando. Ponto. Agora, existem outros programas, sim, alguns que já estão funcionando e outros que vão iniciar o ano que vem. Por exemplo, pode ser que tenha uma empresa que ela está com uma dificuldade operacional por conta de um problema judicial que ela teve. Então, nós vamos iniciar no início do ano que vem um trabalho para explorar o capítulo de acesso à justiça, para resolver os conflitos empresariais e tudo mais. Então, e isso, né, em parceria com diversas instituições, inclusive a própria CIF é uma grande parceira de todas essas ações. Né? Tem que resolver muitas vezes um aspecto legal para ele poder avançar e se inserir novamente na economia. Existem outras ações em outros grandes programas que aí sim visam ter um outro tipo de inserção econômica.
O grupo de trabalho de acesso ao mercado, especificamente do que ele trata? O de acesso ao mercado, ele trata especificamente sobre compras públicas e governamentais, né? Foz do Iguaçu tem um potencial de geração de negócios públicos na ordem de R$ 1 bilhão no ano, e isso não é explorado. Ou então, não há uma organização entre essas instituições para que a gente possa dar o tratamento diferenciado, favorecido de fato para os pequenos negócios, e principalmente para fazer com que preferencialmente os compradores, né, os fornecedores, sejam do nosso município. Então a legislação hoje já preconiza essa condição. É possível sim a gente criar compras e aquisições, ou seja, licitações, fazendo com que participem somente pessoas da nossa cidade, por exemplo. Isso faria com que a gente aumente a competitividade e principalmente os nossos fornecedores, empresários de Foz do Iguaçu tenham uma condição maior, né, de explorar esse mercado como uma alternativa. 1 bilhão por ano é muito dinheiro, hein? Se nós pegarmos só a prefeitura, né, são quase 300 milhões, mais a Itaipu Binacional, entre 250 e 300 bilhões. Só aí foi meio bi, né? Eu lembro que essa pauta, inclusive, a gente fechou em conjunto com o Sebrae, para uma edição da revista CIF, talvez uns 2 anos atrás, e o número que a gente tinha na época, Padilha, eu queria ver se está atual ainda, é que não chegava à metade desse número sendo trabalhado por empresas de Foz do Iguaçu. Mantém essa média ainda? A gente consegue buscar os dados, né, desse total, parte disso por aquilo que é publicado nos órgãos de controle, como por exemplo no Tribunal de Contas do Estado, parte disso tem no Tribunal de Contas da União, mas não tem as informações de todas as empresas. Então, a gente consegue chegar nesse número hoje e tem com exatidão exatamente o que a Prefeitura Municipal consegue atingir de fornecedores, de pequenos negócios, né? Que hoje é em torno, se eu não me engano, de 50 milhões de reais, que foi no último ano, frente a um potencial aí de quase 300 milhões. É um número que é bastante baixo. Há que se lembrar também o seguinte, Foz passa por um momento de grandes obras de infraestrutura. Esses números acabam distorcendo e muito essa informação que nós temos. Então nós temos que depurar ela, né? Porque se a gente pegar mais ou menos 1 bilhão, 1 bilhão e meio que vai acontecer em obras de infraestrutura no município, muito provável, não serão pequenas empresas que vão poder realizar essas obras. São consórcios. Isso, né? São consórcios. E aí vai diminuir consideravelmente o quanto é o percentual que os fornecedores são de fato pequenos negócios. Só uma segunda ponte já são para lá de centenas de milhões, né? Sim, exatamente. Padilha, a gente falou sobre resgate empresarial, Destrava Foz, compras públicas e acesso ao crédito. O que mais que você poderia destacar para a gente dentro dos trabalhos, dentro dos GTs do CGDM? É importante falar sobre a questão do GT de simplificação, que trata, né, tá na incumbência desse grupo tratar o Destrava. Ele está num segundo momento, a segunda etapa do Destrava. Nos próximos dias aí nós teremos novas legislações sendo aplicadas aí, submetidas, né, tanto pela Câmara como pelo próprio Executivo Municipal, por conta da adequação que o município precisa fazer para atender a Lei da Liberdade Econômica, que é uma lei federal, a Lei 13.874, que ela traz uma série de avanços para facilitar a vida do empreendedor. Mas para isso o município precisa se adequar. Foz do Iguaçu nós podemos dizer que está bastante adiantado nesse ponto, porque enquanto estava tramitando toda a legislação federal, o município já tinha se preparado, agora está só fazendo as suas adequações. Com isso vai fazer com que perceba-se pelos empreendedores uma série de outros benefícios, né, para ter agilidade e desburocratização no momento de formalizar seu negócio. Essa simplificação, ela significa o quê? Que vocês revisaram toda a lei tributária, que envolve alvará, licenças, e agora estão propondo mudanças tanto para o Legislativo quanto para o Executivo? As mudanças elas são decorrentes em função de ajustes que precisam ter nas licenças, né? O que a legislação federal chama de atos públicos. Então tem uma série de atos públicos que diz o seguinte: se você tem uma série de atividades que elas não apresentam risco, essas devem ser imediatamente liberadas para funcionar. Então o Foz grande parte já está adequado para isso, tem mais uma parte aí de adequação que precisa ser feito. Existe a participação e a parceria muito próxima do próprio Ministério da Economia, que foi quem propôs a lei federal, e eles estão participando conosco em Foz do Iguaçu. Então, os técnicos deles estão aí conosco.
e isso vai fazer com que a gente tenha uma agilidade muito grande na hora de formalizar as empresas do nosso município. Além de outras mudanças de procedimento da prefeitura, como, por exemplo, num futuro muito próximo, extinção de protocolo com papel. Para as questões empresariais, todos os processos serão digitalizados. Que é o licenciamento online, ou não? O licenciamento online ele já acontece, mas nós estamos falando de uma mudança mais radical ainda. Muitas solicitações hoje, demandas dos empreendedores, precisam fazer com que o empreendedor vá até o protocolo geral, leve algumas documentações e esses documentos acabam tramitando na secretaria através de pastas, né? A ideia é que isso não aconteça mais, que o município tenha somente processos digitais, fazendo com que o empreendedor, o contador, possa encaminhar do seu próprio escritório, da sua própria casa, sem ter a necessidade de fazer deslocamento e principalmente, né, evitando aí a quantidade de geração de papel. Em que estágio que vocês estão agora? E isso tem algum prazo para ser analisado, atualizado? Vai ser em bloco, vai ser individual? Como que vai funcionar? Como que vão funcionar os próximos passos? A implantação disso é gradativa. Então, a ideia, né, a meta disso é que até o final desse ano tudo esteja sido implantado, os procedimentos já estão definidos, o que está sendo feito nesse momento é uma adequação de sistema, que é o sistema que vai dar a condição de tudo isso funcionar. Padilha, nós estamos caminhando para a nossa reta final aqui, e olha só, a gente tinha dito lá no começo do programa que tinha tempo para conversar. Mas estou vendo aqui que de 20 grandes programas estruturantes, a gente falou de 6 apenas. Não falamos da educação empreendedora, por exemplo, que eu gostaria de ter falado, sobre associativismo, mas tudo bem. Fico para um próximo convite, para uma próxima oportunidade. O Sebrae é parceiro da CIF de longa data. Estaremos sempre de portas abertas e deixo agora espaço para você fazer a sua consideração final sobre esse trabalho todo, a importância dele para o município, e também pedindo para que tu deixe o contato, né? Eu acho que muita gente ouviu aqui e de repente quer mais alguma informação, como que deve proceder para procurar mais informações. É importante falar, né? A gente começou a nossa pauta aí falando do CGDM, mas é importante falar que o Sebrae é um parceiro, né? O CGDM ele é de responsabilidade legal da prefeitura. O Sebrae tem participado e tem coordenado a execução de algumas dessas áreas, assim como tem diversas outras instituições que também são responsáveis. Nós teríamos aqui pauta para muitos programas, mas principalmente isso é para demonstrar que de fato está acontecendo uma grande entrega para a sociedade empresarial e que a gente mais faz do que comunica. Então é por isso que num momento como esse a gente acaba, né, esgotando o tempo que nós temos e não apresentando tudo. Nós temos certeza que teremos ainda outras oportunidades para mostrar bastante esse trabalho que vem acontecendo. Só reforçando, o Sebrae não é o único exclusivo puxador desse trabalho, ele faz parte de todo esse trabalho, né? E quem quiser mais informação e quiser conversar comigo, pode ser pelo WhatsApp, né? Eu tenho meu WhatsApp que é 41 99 973 6168, vou repetir aí, 41 99973 6168. Esse é o canal de comunicação mais fácil, mais rápido que o ouvinte, né, quem queira participar, possa entrar em contato. Padilha, muito obrigado. E reforçando, justamente, a gente falou aqui do Sebrae, mas são 34 instituições do poder público e da iniciativa privada. Então, o CGDM é uma grande força de pessoas trabalhando em prol do desenvolvimento do município, né? E não é de hoje, já é de 2014. Então, fica aqui nossos agradecimentos a esse trabalho, né, que tem ajudado a destravar a parte econômica do município.